Olá, meus queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Não adianta eu ir ali trocar de camisa, porque eu vou continuar sujo, tá? Estamos aqui fazendo um serviço e a gente pega aqui um tempo, né? A gente tira um tempo, faz esse tempo acontecer para que eu possa chegar até você. Porque, de outra forma, este sábado com Maria eu vou ficar devendo e eu não quero ficar em dívida com vocês e não quero perder a oportunidade de justamente nessa devoção do sábado com Maria transmitir uma mensagem para todos nós. Para todos nós, o que falo para vocês também serve para mim. Justamente hoje, quando a liturgia, a Sagrada Liturgia, se nos traz uma palavra tão especial, tão especial. Quero mandar um abraço carinhoso ao meu querido irmão Edivaldo Salvador Ferreira, lá em Rio de Janeiro, Senador Maracá, eu não sei, alguma coisa. Pronto, perdão. Edivaldo, um beijo, meu irmão. 30 e tantos anos, né? Eu estava com isso na cabeça e esqueci, de casamento. Que Deus continue te abençoando, você, a esposa, a família. Olha, chuvas de bênçãos para todos vocês. Por sinal, semana passada, um irmão lá do Rio Grande do Sul, meu irmão Tarcísio Miguel Renz, dia 28 também completou mais um ano de vida. No caso dele foi aniversário natalício. Deus o abençoe grande e poderosamente. Muito obrigado a você que está chegando no nosso canal, você que está se inscrevendo, você que está fazendo um comentário. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Vamos à palavra de Deus, porque estamos em um texto. Hoje temos um texto da liturgia no qual eu muito me comprazia. Não poucas vezes, para ferir a Igreja Católica, para desmerecer a figura de Maria, eu usava este texto. Muitas vezes, em inclusive visitas na casa de pessoas católicas, fazendo aquelas evangelizações, eu usava este texto, exatamente para dizer-lhes que Maria não estava com essa bola toda que os católicos davam para ela. Embora ela tenha sido usada por Deus, e Deus é onipotente, Ele pode usar quem Ele quer para trazer uma bênção, inclusive para o mundo todo, como foi o caso dela. Todavia, ela não respondeu adequadamente a esse plano, a esse querer de Deus. E uma das irrefutáveis provas que ela não respondeu adequadamente ao querer de Deus, ao projeto de Deus, é este fato. Onde Jesus, com todas as letras, diz que ela não escutou e não colocou em prática a palavra de Deus. Ou seja, com todas as letras, Jesus disse que Maria Santíssima é um terreno beira de caminho, é um terreno pedregoso, é um terreno sufocado pelos espinhos. Com este relato, Jesus está dizendo que Maria, a sua mãe, ela construiu a sua casa sobre areia. Então eu usava este texto para, da pior maneira, do pior modo, para que da maneira mais ridícula eu pudesse denigrir a figura de Maria Santíssima, denigrir essa mensagem que a Igreja Católica prega. Estamos prestes à grande festa. Círio de Nazaré, Belém do Pará, festa de Nossa Senhora de Aparecida, aqui em Aparecida, São Paulo. E a liturgia traz para nós uma mensagem sobre esse particular tão importante,
para o qual eu queria dizer, não é desse jeito, e a prova está aqui. A mulher simplesmente fazendo um elogio à mãe de Jesus por causa dele. Não foi um elogio gratuito a ela, foi um elogio que chegou a ela, mas por causa dele. E ele que parece desconsiderando as questões biológicas, os cuidados maternos, o fato de que não tem como nós estarmos aqui, sermos um ser humano, sem que tenhamos passado pelo seio de uma mulher. Ele dá um coice naquela mulher. Mais um coice daqueles bem dados, querido. Bem dados. Vamos ver o texto? São Lucas capítulo 11, do 27 ao 28, 2 versículos apenas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Olha o coisa. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ah, como eu gostava deste texto. Como eu gostava deste texto para chegar na casa de muitos católicos e dizer: não é bem assim, meu irmão. Quantas pessoas que não tinham familiaridade com a palavra de Deus, com as Escrituras. E eu deitava e rolava. E aqui está um texto que eu mostrava e queria com este texto, ao pé da letra, de forma fundamentalista, provar para aquelas pessoas que a Igreja Católica está errada a respeito de Maria. A Igreja Católica coloca Maria em um patamar, em um pedestal que ela não merece. O que é mais importante? A palavra da Igreja Católica ou a palavra de Jesus? Como se a palavra da Igreja estivesse em dissonância, em desarmonia com as palavras de Jesus. Como se a mensagem litúrgica, evangelizadora, catequética da Igreja fosse uma palavra diferente da palavra de Jesus, do ensinamento de Jesus. E por aí vai se criando uma confusão tão grande, tão grande, e para muitas pessoas eu não deixava outra alternativa, se não dizerem: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero deixar o erro, eu quero romper com o erro, eu quero romper com esta situação que até hoje vivi. E aceitar Jesus não é aceitar Jesus, é sair da Igreja Católica para vir para a minha igreja. Para a igreja daquele, de milhares e milhares e milhares. Isso é aceitar Jesus. É sair de lá da Igreja Católica e vir para a minha. Quantos sejam aqueles que estejam fazendo isto. Não é sair de lá para ir para a igreja daquele. É vir para a minha igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, e isto acontece ainda hoje, com muita frequência. Com muita frequência. Esses dias eu levantei uma senhora que havia caído. Ela deu um tropeço e caiu bruscamente lá. Eu estava próximo, corri e ajudei a levantá-la, pedi uma cadeira lá para o rapaz trouxe lá de um bar, colocamos ela sentada. Ela olhou para mim e disse assim: o irmão é evangélico? E você já sabe quando a pergunta é essa, o que é que a pessoa está dizendo, né? Eu disse: sou evangélico, sim. De qual igreja? Eu disse: da Igreja Católica. Ela disse: vocês também são amados por Deus. Tem coisa que não adianta
entrar nas questões. Então, este texto e tantos outros ainda são usados continuamente, ininterruptamente, para querer desprestigiar a mensagem que a Igreja Católica prega, para desprestigiar as festas que dão-se em torno da figura de Maria Santíssima, como o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará, como a festa de Nossa Senhora Aparecida aqui em São Paulo. Repito-me, a Igreja Católica diz isto, mas Jesus diz isto. Se quer estabelecer um contraste, um divórcio, um paradoxo entre a mensagem da igreja e aquilo que Jesus falou. Como se a igreja não falasse a mensagem de Jesus. Como se a igreja tivesse a sua mensagem. Então, essas confusões, elas são propositais, justamente para confundir a cabeça das pessoas, justamente para dizer às pessoas que elas estão equivocadas, elas estão erradas, estão perdendo a sua vida, inclusive pessoas de cabelos brancos. Se morrerem sem aceitar Jesus, sem receberem o verdadeiro batismo, que é administrado naquelas pseudas igrejas, essa pessoa irá para o inferno. Então faz-se uma lavagem cerebral tal, uma mensagem tão desordenada, uma mensagem tão equivocada, mas tão equivocada, que faz com que uma pessoa daquela, muitas das vezes, trilhe por aquele caminho. Não vou falar o que tem mais por trás de tudo isso aqui, porque a gente vai longe e aí a coisa começa a entrar num conflito que não tem mais fim. Fiquemos um pouco no texto da palavra de Deus. Não apenas São Lucas, queridos, só a base de informação, São Lucas escreveu o seu evangelho por volta do ano 85 depois da era cristã. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que é do ano 51. Os evangelhos, eles vieram depois. Quando Lucas escreve o seu evangelho, já faziam mais de 15 anos que o seu grande amigo havia sido decapitado fora dos muros da cidade, lá em Três Fontanas, em Roma. Ele era muito amigo de São Paulo. Ele aprendeu, ele era um gênio, era médico. Era detentor da cultura grega, da alta cultura grega. E São Paulo não ficava atrás. Tinha um conhecimento extraordinário. Ele conhecia tudo de Paulo. Os escritos de Paulo, até porque muitas obras de São Paulo, quem escreveu foi ele. Justamente por ele ser médico, ele tinha acesso à prisão. Não sem as dificuldades que eram pertinentes e que cercavam São Paulo. Mas ele tinha acesso, então ele conhecia tudo que São Paulo escreveu. Conhecia tudo. Então é mais de 15 anos depois que São Paulo já havia sido decapitado, é que ele vai escrever essas duas monumentais obras, que é o Evangelho que leva o seu nome e os Atos dos Apóstolos. Isto por volta do ano 85. Então, queridos irmãos, todos, não apenas Lucas, mas os autores sagrados, quase que todos, sem exceção, eles sempre quiseram realçar o plano de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus. Mas Lucas, em função de sua alta cultura nacionalista,
A cultura grega estava no sangue dele, nas veias dele. Até porque ele era um intelectual, não era um qualquer. Então Lucas, ele não apenas quer falar do plano de Deus, mas ele ocupa-se de detalhes desse plano de Deus. Ele ocupa-se de pormenores, ele quer falar desse plano de Deus com pormenores. Vou pedir licença aqui para vocês um momentinho, vou dar uma pausa. Vamos lá. Então Lucas, ele queria falar detalhes desse plano de Deus. Por exemplo, ele narra os fatos. Quando ele narra um fato, ele não quer apenas que o leitor saiba que aquele fato aconteceu. Não. Ele não quer simplesmente passar uma informação, ainda que histórica. Não é isso que ele quer. Ele está querendo que o leitor perceba que aquele fato que deu-se, ele está no plano de Deus, ele faz parte do plano de Deus e, por sinal, ele já está esboçado nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras do Antigo Testamento, porque ele sabia que São Paulo, seu grande amigo, ele escrevia dessa forma. Ele não anulou a sua cultura, a cultura judaica. Mas São Paulo queria mostrar que em Jesus Cristo o Antigo Testamento consumou-se, realizou-se. São Paulo queria mostrar a grandeza de Jesus Cristo, que já estava prefigurado no Antigo Testamento, e São Lucas segue na esteira do seu grande amigo, daquele grande missionário, daquele grande pregador, que era incansável para evangelizar, porque amava muito a Jesus Cristo. Porque deu a sua vida por Jesus, tudo indica, provavelmente, Lucas era um dos poucos que estavam lá em Três Fontanas, quando São Paulo colocou a cabeça para ser decapitado. Então, por amor a Jesus, Lucas sabia o que o seu grande amigo fazia, como ele falava, como ele instruía, como ele mostrava o cumprimento do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Então São Lucas, repetindo, quando ele contava um determinado fato. Jesus nasceu, mas isto aqui era para se cumprir as Escrituras. Isso já foi falado, isso já foi dito lá, e ele está falando de forma sóbria, consistente, para que os seus leitores entendessem que aquele fato não foi um fato isolado, aconteceu, não. Aquele fato está dentro de um propósito, de um projeto de Deus e que ali cumpriu-se. Mas esse fato, que agora deu-se, que cumpriu-se, também já estava prefigurado no Antigo Testamento. Por exemplo, São Lucas, ao escrever o Evangelho da infância, logo de cara, queridos, logo de cara, ele faz o leitor pensar, ele provoca, ele instiga o leitor por meio do estilo que ele usa. Ele não fala, queridos, apenas, observe isso, ele poderia muito bem falar do nascimento de Jesus. Jesus nasceu assim, dia tal. Não. Para ele falar do nascimento de Jesus, ele também fala do nascimento de João Batista. Para ele falar do anúncio do nascimento de Jesus, ele também fala do anúncio do nascimento de João Batista. E sem menosprezar ninguém, queridos, e sem menosprezar ninguém, em um estilo que lhe era peculiar, ele está querendo dizer com todas as letras quem de fato fez a vontade de Deus. Ele está comparando as duas situações, porque ali ele já quer transmitir uma mensagem superior, de superioridade de Jesus sobre aquele.
sem menosprezar aquele, porque dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista, todavia, o menor no reino dos céus é maior que ele. Então São Lucas, logo de início, ao narrar esses anúncios e esses nascimentos, ele já instiga o leitor a pensar, a refletir. Não é à toa, queridos, que São Lucas e São João, eles fazem parte da alta Mariologia. São Lucas e São João, eles fazem parte da alta Mariologia, da robusta Mariologia. Por exemplo, ao narrar o anúncio do nascimento de Jesus, fazendo a comparação com o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus é feito para quem? O anúncio do nascimento de João Batista é feito para quem? De um lado nós temos Zacarias, um homem. Pelo outro lado nós temos quem? Uma mulher. De um lado nós temos quem? Um sacerdote, um homem do templo, um homem de Deus, um homem que está a serviço das coisas de Deus. Do outro lado, quem nós temos? Uma leiga. O anúncio do nascimento de João Batista deu-se onde? No templo. Lá no templo, ali onde as coisas de Deus devem acontecer e devem dar-se. E bom seria que assim fosse. E bom seria que assim fosse. Porque muitas pessoas estão afastando-se da igreja, porque aquilo que elas queriam encontrar na igreja não se encontra, encontra-se de tudo. Mas a essência do que e para que a igreja existe, já pouco se vê. Então o anúncio do nascimento de João Batista acontece no templo, quando o sacerdote Zacarias estava oficiando. O anúncio do nascimento de Jesus se dá onde? Em casa. No quarto. Entende, queridos? O que é que São Lucas está provocando, o estilo que ele está usando? Ele quer que o seu leitor pense, ele não quer que o leitor apenas saiba de um fato que aconteceu, assim, não. Ele está fazendo teologia de alto nível e uma mariologia de alto nível. Porque o que ele está escrevendo não é simplesmente para ser a narrativa de um fato histórico. O que ele está escrevendo, ele quer que seja a palavra de Deus, uma palavra que transcende, que ultrapassa os tempos, as fronteiras do tempo, e 2000 anos se vão passando desse acontecimento, e essa narrativa que foi feita por volta do ano 85 depois da era cristã, ela continua atual, ela continua para nós como palavra de Deus. O anúncio para João, para Zacarias é no templo, para Maria em casa. Para adorar, palavreados abundantes não preciso ter, basta somente entrar no aposento do meu ser, fechar as portas e encontrar-me com o Pai que está no mais profundo, no mais oculto, no mais fundo do meu coração. É lá que faço a mais perfeita e pura adoração. É o meu lugar de encontro forte com o Criador. Não é à toa que Jesus vai dizer: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Encontramos Deus na igreja? Claro, queridos, claro que encontramos.
mas não esqueça de encontrá-lo na sua casa, dentro do seu quarto, a porta fechada. Não esqueça disso. Porque quem diz que encontra Jesus na igreja e não o encontra dentro de casa, você nunca encontrou Jesus. O anúncio do anjo a Maria Santíssima deu-se em casa, provavelmente dentro do quarto. Aquelas casas tão pequenas, tão familiares. É ali que o anjo entrou. Aí São Lucas vem dizendo que o anúncio que foi feito ao sacerdote, ele não creu. Ele não creu. Entenda, queridos, que o fato que está sendo articulado aqui, ele tornou-se para nós palavra de Deus escrita. Palavra de Deus oral e depois palavra de Deus escrita. O fato está dando-se. O que hoje nós temos como palavra de Deus foi um acontecimento, foi um fato. A palavra de Deus real estava ali acontecendo por meio do anúncio do anjo. Era o próprio Deus falando a Zacarias e a Maria por meio do anjo. De um lado um homem idoso, de outro lado uma jovenzinha. Pense nisto, queridos. Pense nisto. Todas as vezes que a gente pegar este texto para dizer e para usá-lo de forma inadequada, que Maria não fazia vontade de Deus, analisemos estes fatos. O que é que São Lucas está querendo dizer para nós ao trazer para nós este texto? Ele poderia colocar outras coisas. Jesus fez muito mais do que dele se escreveu. Ele ensinou muito mais, realizou muitos outros milagres, tantas outras coisas. Ele poderia ter colocado, mas São Lucas está colocando este fato propositalmente. E lá no início dessa história, ele está dizendo como deu-se o anúncio da palavra de Deus. O anjo vem. Ele fala com um sacerdote, fala com uma leiga, fala com um idoso, fala com uma jovem. Aquele homem idoso, aquele sacerdote que estava no templo, ele tinha tudo para crer. Mas ele não creu. Se tinha alguém que deveria crer naquela palavra, se tinha alguém que deveria crer naquela palavra, até por dever de ofício e por obrigação de ofício, era o sacerdote Zacarias. Mas ele não crê, por isso ele fica mudo. Aquela jovenzinha, aquela leiga que está dentro de casa, ela escuta a mesma mensagem, o mesmo transmissor da mensagem. E ela crê, e ela crê. E ela submete-se à palavra de Deus, e ela diz, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Zacarias, queridos, é o homem da lei, é o representante da lei. Maria, ela é cheia de graça. Maria, ela é cheia de graça, e não somente para São Paulo, mas para nós também, não poucas vezes, aquela mesma palavra precisa ser dita-nos. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Zacarias, queridos, ele é do jugo da lei, não esqueçamos disto. Maria, ela é do regime da fé. E é exatamente pela fé em Jesus Cristo que todos nós, todos, judeus e gregos, não tem homem nem mulher, não tem macho nem fêmea, todos
nos tornamos filhos de Deus. É isso que agora importa. É isso que agora vai, é isso que agora predomina. Ser judeu ou grego, escravo, livre, homem ou mulher, acabou. Em Jesus Cristo tudo muda. Em Jesus Cristo tudo muda. Porém, no entanto, todavia, o regime da fé em Jesus Cristo, ele se estabelece pela fé de uma jovenzinha que creu na palavra de Deus. Pense duas vezes quando você usar este texto para dizer que Maria não escutou e não praticou a palavra de Deus. Pensemos duas vezes para usar este texto bíblico para despersonalizar a figura de Maria Santíssima. Pensemos duas vezes ao usarmos este texto tão erudito, tão sábio, tão iluminado, tão cheio do Espírito Santo, para desprestigiar aquela que abriu-se ao Espírito Santo, que abriu-se para Deus. Lá no início, porque Maria creu, isso é interessante, queridos. Zacarias não creu, Maria creu. E o que é que Lucas relatou? Maria vai dizer no final daquele seu crer, na conclusão do crer de Maria Santíssima: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quem tem coragem de dizer que Maria não creu na palavra de Deus? Quem tem audácia? E se alguém tem essa audácia, de onde vem essa audácia, se não das profundezas do inferno? Qual espírito que move alguém a dizer que Maria não escutava e não colocava em prática a palavra de Deus diante dos fatos que por si só falam? Não. Quem está impulsionado pelo Espírito Santo não pode dizer o contrário do que a própria Maria disse e do que o próprio Senhor Jesus disse. Mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A grandeza da minha mãe não consiste de eu ter sido gerado no seu ventre. A grandeza da minha mãe não consiste no ter me amamentado. Quantas mulheres fazem isso? Quantas? Inúmeras são elas. Qual o ser humano que veio a esta terra, senão pelo ventre de uma mulher? Todavia, isso não basta. Isso não é o tudo. A verdadeira grandeza, a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança da minha mãe não está nos seios, não está no seu ventre. É porque ela escutou a palavra de Deus e a colocou em prática. É por isso que você está me elogiando aqui. É por isso que você está enaltecendo a minha mãe. É por isso que você está deslumbrada com as palavras que saem da minha boca, com as obras que faço. Porque um dia a minha mãe escutou a palavra de Deus e a colocou em prática. Que Nossa Senhora do Santo Rosário, o rosário que reza a vida de Jesus. O rosário não é outra coisa senão a vida de Jesus. Nossa Senhora do Santo Rosário é meditar os mistérios sacrossantos da vida de Jesus. Todos eles. Do nascimento à ascensão.
que Nossa Senhora do Santo Rosário, aquela que reza porque crê na palavra de Deus, aquela que reza porque acredita na palavra de Deus, aquela que reza porque quer fazer a vontade de Deus e faz a vontade de Deus e quer que nós todos que rezamos o Santo Rosário façamos a vontade de Deus. Que ela interceda por cada um de nós, os degredados filhos de Eva, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém.